Olá, hoje eu tenho a honra de receber aqui para uma entrevista, para um bate-papo, o senhor Raimundo Sarquis. Ele é o maior medalhista de natação de Uberaba, está com 95 anos de idade, não se afastou do esporte, sempre se dedica a essa causa e também já foi político, mas muito da história dele nós vamos ouvir por ele próprio. Seja muito bem-vindo, viu, senhor Raimundo, nós vamos contar um pouco, porque ela é muito grande, a sua história na natação, né, e no esporte. Muito obrigado. Quando foi que tudo começou? Quando o senhor começou a nadar? Pois não. Primeiro agradecer o seu convite, me senti muito honrado, porque já com 95 anos, há uns meses atrás, a TV me procurou também para uma entrevista, a TV Integração. E agora você me fez esse convite, eu me sinto muito lisonjeado e agradecido. Primeiro para relembrar o nosso primeiro contato, há uns anos atrás, né, quando fomos homenageados, naquela época do Itamar Rezende, fez aquela homenagem a vários atletas uberabenses, e entre os quais eu estava incluído. E dali para cá, a gente começou a frequentar a natação master. Já havia competições, inclusive campeonatos mundiais de natação master. Hoje parece que está interrompido, mas a natação master no Brasil ainda continua firme e tudo mais, e dando muitos exemplos para a natação infantil e juvenil, que procura se exemplificar nos idosos, né? Quando alguém vê a gente nadar, por exemplo, nossa, aquele homem tem 95? Não, parece que tem uns 50. Mas eu me sinto lisonjeado com isso, viu? O senhor ainda nada? Eu ainda nado, mas eu nado pouco, porque essa pandemia interrompeu aquele ciclo que a gente fazia, né? De treinamento 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Mas agora diminuí. Aquilo cortou o entusiasmo da gente. Mas não compito mais não, mas dou umas nadadinhas ainda de vez em quando. Quantas medalhas o senhor tem? Vacina, eu sou considerado o maior medalhista da natação uberabense por causa dessa natação master. Eu participei já de cerca de 1000 provas, entendeu? E fora outras modalidades esportivas, né? Mas nessas provas de natação, eu consegui 620 medalhas. Dessas 620, pelo menos 450 de primeiro lugar. Depois veio segundo e terceiro. Mas era muito raro eu perder a prova, né? Quando perdia, era assim, batida de mão. E quando ganhava também era batida de mão. Porque de vez em quando aparecia algum adversário também, né? Com 70 anos, 75, 80, sempre aparece alguma surpresa, entendeu? Qual então, que é o estilo da natação? Vacila, o meu estilo, desde menino, era só crawl. Mas depois do Master, nadando os 4 estilos, disputando provas nos 4 estilos. Já recebeu muita homenagem também, né? Sempre tem, né? Alguém se lembra de mim em homenagem ao Raimundo Sarquis, então eu me sinto. Mas quando eu recebo essa homenagem, eu faço de conta que estamos homenageando todos os atletas de Uberaba, principalmente os de natação. Já participou de muita prova fora de Uberaba? Já. Você quer ver? Comecei em 1940. Em 1940, a primeira competição foi em Belo Horizonte, Campeonato Mineiro. Cheguei lá, uma piscina de 50 metros, nunca tinha visto aquilo, assustei, né? Eu, novo na natação ainda. Aí o técnico falou, não assusta não, é só até lá. Então tá bom. Foi a primeira vez. Centro de Cultura Física. E na segunda vez, em 41. Em 41, a federação já fez realizar o primeiro campeonato do interior, mas em Belo Horizonte.
E nessas provas nós somos campeões do interior, Centro de Cultura Física. E o campeão do estado foi o Minas Tênis Clube. Nessas competições todas, a federação então resolveu distribuir os campeonatos pelas cidades. O segundo campeonato foi em Cambuquira, em 1942, em dezembro, perto do Natal, pertinho do Natal. Nadei os 100 metros, nado livre, para juvenis sêniores. Primeiro lugar. Segundo lugar foi Dons de Uberlândia, segundo e terceiro. Mas essa foi a minha primeira medalha, que nós chamamos medalha de ouro. Não é de ouro, mas ela é um vermelho que eles faziam e ela não desbota, entendeu? As medalhas a gente vai guardando tudo mais, só limpando sempre, elas que conservam. Depois houve a sequência de campeonatos. Pará de Minas, aí em Pará de Minas foi o terceiro campeonato, já nadei 400 metros como aspirante. Primeiro lugar. Fomos nadar o Mineiro em Belo Horizonte, primeiro lugar também, os 400 metros. E assim por diante. Na sequência foi Varginha, depois Divinópolis, Uberaba, todos realizaram campeonatos no interior. A associação substituiu o Centro de Cultura Física por causa de umas dificuldades financeiras. Era a associação comercial aqui da Arthur Machado. Ficaram sabendo que o Centro de Cultura Física ia fechar. Venderam para uma outra pessoa. Eles correram atrás. Não vamos poder fechar, porque todos os diretores tinham filhos nadadores. Então foram lá, negociaram tudo, voltou a Associação Esportiva e Cultural. Continuou as vitórias, né? Continuou aquela vitória brilhante e tudo mais. E a associação com o Centro de Cultura Física foram campeões, fomos campeões 11 vezes do interior e 2 campeonatos mineiros nós conquistamos também pela Associação Esportiva e Cultural. É o maior patrimônio esportivo de Uberaba. Que fica aqui na Coronel Manuel Borges, né? Está parado. Não fechou, não. Agora está parado. Está aberto lá, mas não funciona, porque não tem condições financeiras de manter a piscina funcionando. Isso aí é uma das defesas que o senhor tem feito junto aos políticos para retomar o funcionamento da associação. Nós estamos tentando aí com a prefeita para ver o que ela pode fazer, mas ela ainda não deu solução não, entendeu? E já coloquei o líder dela na Câmara para ajudar a resolver esse problema. Vacina, esse problema da associação é uma coisinha que uma canetada de 5 minutos ela resolve. Por quê? Porque não está fechado. Ela não precisa desapropriar. Faz uma comissão, designa uma comissão para dirigir aquilo lá, dá uma verba aí pequena, só para manter funcionando, e leva os meninos das escolas para aprender a nadar lá. Que outra coisa que nos entristece na natação é de vez em quando você pegar o jornal, 2 crianças morreram afogadas. Semana passada nós vimos isso no jornal, no Rio, parece que é o Rio São Francisco. Mesmo nadando nas beiradas, rio é perigoso, entendeu? Eu, por exemplo, nado muito bem, campeão de natação, mas, Raimundo, vamos nadar no Rio Grande. Nunca. Não, é diferente. Não tem esse negócio. Nem Rio Uberaba não vou também, entendeu? O meu nada é piscina. É competição e tudo mais. Estou lá para ensinar, como ensinei durante 30 anos. Você foi professor, né? De natação aí na associação? Fui professor. Primeiro, professor do Uberaba Tênis. Do Centro de Cultura Física, eu fui para o Uberaba Tênis. Aí fui auxiliar do Ciro Mota, que era o técnico. Depois passei para a associação, o Orcival me chamou. Falou, vamos ganhar do Minas Tênis Clube, eu e você. Falei, vamos. E nós ganhamos 2 vezes do Minas. Primeiro clube é derrotar o Minas Tênis Clube. Associação, 2 vezes.
temporada de 47, 48 e 48, 49. Então essas coisas, como eu ia dizendo, nos entristece ver que a pescador também, pescador não põe aquela boia, vai para o barco, o barco vira para qualquer coisa, entendeu? Morre afogado. Por quê? Porque não tem um princípiozinho de natação. E por que nadar no rio é perigoso? Primeiro, a água corrente. Segundo, você não conhece se ele está fundo ou se está raso. É água turva, não é? Água turva. Então isso tudo admite. E outra coisa também. Esses adultos, por exemplo, que vão, primeiro eles vão pescar, né? Bebem demais. É muita alegria quando eles se encontram. E às vezes perde o equilíbrio, perde não sei o que, cai e pronto. E o outro não vai pular para tirar, porque ele fica também. Fica mesmo, é muito perigoso. Quem não tiver muita prática de natação, pelo menos itens principais de como salvar o afogado, se não tiver isso, o afogado segura e vão os dois. É por isso que muitas vezes alguém pula para tirar o outro da piscina e não consegue. Ou da piscina ou do rio. Por quê? Porque o afogado quer se debater, quer agarrar nele para se salvar. E os dois vão para o fundo. Então é isso aí, o que nós precisamos fazer. Nós já tivemos aqui no Jockey Centro, na década... Não foi se... Nós estamos na década de 2020, né? Na década de 2000 em diante, as escolas estavam vindo nadar aqui. Na piscina do Jockey? Recebendo aulas de natação, recebiam lanche depois entendeu? Estava muito bem. E eu estava já nadando aqui. Eu estava nadando, representei o Jockey, representei a Raia 4 primeiro, né? Quando eu voltei, foi pela Raia 4. Nadei 5 anos pela Raia 4. Fomos, olha, Poços de Caldas, Uberlândia, Ribeirão Preto, Campeonato Brasileiro, representando Uberaba, Raia 4. Depois passei para o Jockey, representando o Jockey e Prefeitura do Uberaba. Sempre primeiro ou segundo. Era certeza de medalha, então. Deu 620. Fora as outras que a gente não conta, né? Mas estão aí. Porque tem troféu, tem certificado. Troféus dão uns 80 e poucos. Estão lá na minha estante, no meu apartamento. E tem também 40 diplomas de recordes. Entendeu? Quando a gente bate um recorde, né? Eles dão um diploma para a gente ficar... Isso aí está tudo guardado lá. Agora, e qual foi o seu melhor? O melhor? O melhor recorde? Não, aí não posso falar qual é o melhor, porque recorde é recorde, já são 40. Todos foram bons? São 40. Qual é o seu tempo, então? A minha melhor marca, quando eu era juvenil, deu nos 100 metros, vamos fazer os 100 metros. Deu 1 minuto e 13 segundos. 1 minuto e 13. E os 50 metros eu cheguei a fazer 36 segundos. Veloz, né? Veloz. Quando eu já estava na faixa de 75 anos, eu ainda disputei umas provas de 50 metros, no Praia Clube, por exemplo, no Uberlândia Tênis Clube, uma competição muito boa. Deu 37 e alguns décimos lá, entendeu? Considerado uma marca muito boa para essa idade, né? Agora não, hoje eu vou levar 2 minutos para fazer 50 metros, porque eu não vou facilitar. Não pode, né? É claro. O senhor também se dedicou a outros esportes, né? Dediquei também, mas quando era moço ainda, a gente jogava aqui voleibol e basquete. Mas quando não tinha tamanho, era da 2ª divisão. Mas no voleibol antigo, era assim, vacilar. 3 eram menores,
Menores assim, 1,70 m para baixo, né? E 3 eram maiores. Então, os 3 menores eram os levantadores. Levantavam grande cortar. Igual no basquete. O basquete antigo também, os 2 guardas, que eram os backs no basquete, e o centroavante, que era o pivô, esses eram grandes. E os 2 pontas eram sempre os pequenos. O senhor mede quanto? Agora eu estou medindo 1,50 m e pouco. E media quanto na época? Não é para rir, não, mas eu baixei 10. Eu baixei 10. Baixei 10 por causa do problema de coluna e a idade. A idade também baixa um pouco, né? Mas então o senhor tinha 1,60 e pouco. Era. Era 1,60 e pouco, né? 1,62 m eu alcancei. Entendeu? Mas isso foi o apogeu. Depois, ó. E teve outros esportes também? No basquete, no vôlei, também eu fui técnico da seleção uberabense de voleibol nos Jogos Abertos de Sorocaba em 1950. Ali foi uma proeza. Você imagina o seguinte, naquela época eram 3 sets o voleibol e era 15 pontos, né? E ganhamos o primeiro set. Era uma equipe de São Paulo, acho que Sorocaba não, acho que era Piracicaba. Ganhamos o primeiro set e perdemos o segundo set. No terceiro set, que era a decisão, nós estávamos perdendo de 14-4. Essa fase do voleibol nosso, aqueles que participaram, não esquecem nunca, entendeu? Qualquer um que me encontra, Raimundo, vamos relembrar Sorocaba. 14-4. Eu pedi proteção à Nossa Senhora, era religioso, pai, me protege. Ela mandou eu substituir. Tirei 2, pus os outros 2. Você acredita? De 14-4, nós ganhamos a competição de 16-14. Foi Inverteu, hein? Foi uma proeza boa, entendeu? Mas no basquete não tem muita marca, não. Tem os jogos, eu fui contratado para o Araxá em 1953. Lá era cidade pequena ainda, tudo mais. Comecei a incentivar o Araxá Tênis Clube. E lá nós fizemos, muitas vezes, jogos internos, bandeira branca contra bandeira verde, que eram as cores do clube, e jogos da primavera. E ali a cidade toda se movimentava. A cidade tinha 25 mil habitantes, entendeu? Todo mundo queria ver, queria assistir. Fazíamos também atletismo nessas competições, entendeu? E eu fui para ficar 2 anos lá. Fiquei 18. Eles não deixaram eu sair de lá. O senhor nasceu em Uberaba? Não, tudo que nós começamos foi aqui. Em Uberaba. E lá em Araxá o senhor foi vereador, né? Foi político lá. Depois o nome cresceu bastante, né? O presidente da UDN, Dr. Carlos Lemos, me chamou para ser candidato. Eu não queria mexer com política, porque eu sabia como é que é. O outro lado depois passava a não gostar da gente, né? Mas na votação, eu fui o 3º classificado e o mais votado da UDN. Eu fui o líder da UDN na Câmara. Outra observação que você deve saber é que naquela época a vereança era gratuita, não era profissional como hoje, entendeu? De segunda a sexta, à noite, e eu não faltava numa sessão. Eu saía do Araxá Tênis Clube e ia para lá. Já ia para lá e jantava depois das 10. Era desse jeito. Idealismo supera qualquer coisa, entendeu? Quem não pensa só em dinheiro, não tem nada disso não. Tem aquele ideal, então vamos fazer aquele ideal. E o senhor gostou dessa experiência política? Olha, eu não desgostei não. Mas a gente perde alguns amigos, tá entendendo? Perde alguns amigos. O PSD era tudo forte, gente boa, né? E era tudo ligado a mim, todo mundo, né?
E ficava falando, você devia ter ido aí para nós, entendeu? Para ficar desse jeito, entendeu? Mas o que vai fazer, né? Hoje não, o nome está lá gravado também, todo mundo tem saudade da gente lá, eu vou lá, eles não deixam eu andar, de tanta gente que vem abraçar na rua, né? Então, estava aí. Seu Raimundo, e como que está a natação hoje em Uberaba? A natação em Uberaba tem ainda uns casos isolados que estão realçando, estão despontando. Nós temos aí alguns professores, o Zé Roque com a academia dele, a Raia 4 está parada com essa parte, mas ela continua com os ensinamentos, tudo, né? Mas competição a Raia 4 não participa mais. O Joque acaba de fazer a Olimpíada Joquiana, que estava parada também, isso é bom, mas tem nadador despontando aí, com o professor Alexandre Max. O professor Alexandre Max é um idealista, ele, só esse ano, por exemplo, ele já deve ter feito 6 a 8 viagens, levando nadadores e também nas competições de deficientes. Ele leva os deficientes também, ele é muito dedicado, entendeu? E o Uberaba está começando a despontar outra vez. Mas se não tiver alguém para puxar, não vai ter mais nada, entendeu? Então o senhor não pode largar também essa corda, né? Tem que puxar, né? Não, tem que puxar. Se não tiver mesmo, é o que eu te falei, Marcelo, é ideal. Não tiver gente ideal no comando, não dá não. Entendeu? Seu Raimundo, por que a natação é importante para a saúde? É considerado o melhor esporte para a saúde. Primeiro, cabeça, movimenta. Quem respira dos dois lados, bacana. Na época nossa, respira só para o lado mais fácil. Eu respiro só para um lado. Porque não tinha ainda essa classe, né? Hoje o nadador olha para cá e olha para cá. Ele está tudo bem. E braço, tá aí. Movimenta os braços. Respiração, pulmão. Tem que tomar ar e soprar dentro d'água. Já é um respiratório. Pernas, tem que bater. Ou a tesourada, ou as duas juntas no golfinho. Tudo isso movimenta o corpo inteirinho. Entendeu? Por exemplo, a caminhada. A caminhada é muito boa. Você vai caminhar com o seu marido. Não rende, não. Não é um bom exercício, não. Para fazer a caminhada, tem que ir calado, respirando, fazendo, entendeu? Direitinho. E pode fazer os exercícios de braço também, tudo direitinho, vai andando e fazendo. É preciso isso. Então, não é só fazer caminhada. Alguém precisa orientar. Como é que eu faço? Você faz assim, sabe que dá certo. Por isso é que muita gente tem professor na hora de fazer caminhada. Entendeu? É considerado o melhor jeito. Paga, né? Ele não vai de graça para ficar lá esperando. Então o atleta vai, ele dá uma metragem para ele fazer, 2 quilômetros, marca 2 quilômetros, você vai lá e volta. Eu vou esperar aqui e marca. O professor não vai. Mas tem alguns professores, quando é só um, ele vai, ele acompanha o atleta ou aquele, né? Então tudo tem a sua técnica. Ele aí, esse rapaz, se ele não tiver a técnica dele, para nos filmar e nos gravar, ele já viu, né? Você vai criticá-lo depois. Né? Mas tem que ser, entendeu? Tudo tem que ser orientado. Quando eu vejo alguém andando na rua, assim, conversando e tudo mais, eu paro e falo, não é assim que faz, não. Vocês têm que fazer assim, assado e calados. Aí eles aí o marido pergunta assim, bem, quem é esse aí? Esse é seu Raimundo da natação. Seu Raimundo, o senhor trouxe um livro aqui, né?
Vacina. Você Vamos perdeu. mostrar ele aqui. Você perdeu, você não foi no lançamento, né? Perdi. Às vezes você não ficou Infelizmente. sabendo. É claro, Não, né? eu perdi realmente. Eu não estava em Uberaba. No lançamento desse livro, em 2013, foi a maior frequência que eu já vi em lançamento de livro. Porque lançamento de livro dos nossos escritores, infelizmente, vai pouca gente. Vão os acadêmicos, vão os familiares. Nós fizemos aqui na Casa da Cultura, o nosso lançamento, 150 cadeiras pusemos. Sentaram 150. E tinha mais uns 50 de pé. Então foi um lançamento Foi bom um demais, público né? muito bom, né? Que Aqui, minha paixão pelo esporte. Isso aqui é minha paixão pelo esporte. Para contar, eu trouxe para você de presente, tá? Muito obrigada. Você vai receber esse livro, você vai ver que a minha vida aqui não foi só natação. Depois de certa idade, eu comecei a fazer uns cursos de educação física em Belo Horizonte, não é escola superior não. E tomei gosto também. Lecionei aqui no Senai 4 anos, fui para o Araxá Tênis Clube, o padre Clóvis ficou sabendo que eu estava lá, mandou me chamar para lecionar no Dom Bosco. Fiquei lecionando no Dom Bosco 18 anos, até vir embora. Eu vim embora com a minha família porque os meninos precisavam de escola superior, e lá ainda não tinha. Aí viemos para cá. Lá também fiz um concurso do Correio para telegrafista. Fui nomeado em 1960. Por quem? Pelo Juscelino. Assinou 2.000 nomeações antes de sair do governo. Para não ficar sem nomear, né? E exerci minha função também 22 anos no Correio, mas sem largar as outras funções. No Correio eu ia de noite. Passei por aqui, né? Uberaba, morava aqui perto mesmo. Então, engrenava os horários de maneira que eu podia fazer tudo. Lecionei 2 anos também no Diocesano de Educação Física, no lugar de quem? Do meu professor, Sargento Lamoulier, o maior patriota que eu já conheci. Ele babava quando falava na bandeira nacional, no Brasil, entendeu? E ele colocou em mim, em muitos atiradores, o sentido do patriotismo, entendeu? Começar a gostar dos emblemas nacionais, entendeu? E gostar mesmo da pátria. Isso ele fazia questão, entendeu? Aqui, Vacina, você vai ver, olha, eu organizava aqui, ó, corridas de bicicleta, eu organizava. E transmitia também. Agora você imagina, locutor esportivo. Eu organizei aqui 2 anos seguidos, corridas de velocípede. Você nunca ouviu falar, né? Não. Mas então, escuta agora. Como 1951 e 52, aqui na Praça do Correio. Você vê que gracinha, que beleza, entendeu? Como é que é? Iniciar os meninos a começar a disputar com a coisa, entendeu? Depois seriam ciclistas, né? Bom, depois essa do voleibol como técnico também, de basquete, entendeu? E aqui você vai ver o início de tudo que foi aqui, tá? Tem aqui a parte da natação do Centro de Cultura Física, da associação, do basquete uberabense, você vê que era muito. Hoje não está tendo basquete, mas aqui está tudo aqui, você vai conhecer, entendeu? Muito obrigada. Faz questão que você leia. Entendeu? Minha paixão pelo esporte. Se eu fizer Raimundo Sarquis. Se eu fizer a 3ª edição, ele também vai ganhar tá bom? Tá. Mas depois, porque não tem mais disso. Não tem. Esgotou? Vai dar com muito carinho mesmo, viu? Muito obrigada. O senhor foi comentarista esportivo também? Também. Fala aí um pouquinho pra gente. Aqui eu trabalhava na Reciclo, sem remuneração, com o Netinho e o Eurípides Kreis.
nós éramos os locutores. Aí eu transmitia as partidas com o Netinho. Eu era comentarista, mas o Netinho, tem uma até que eu vou te contar, vou ver se você vai achar mal. O Netinho está transmitindo o jogo lá e tudo mais, sei lá. Aí ele vai passar o microfone para mim. Vai transmitir agora, durante 15 minutos, o colega Raimundo Sarquis, o Antônio Cordeiro Merabense. O Antônio Cordeiro era o locutor da Nacional, da Rádio Nacional, e tinha voz rouca igual a minha. O Antônio Cordeiro Merabense. Eu comecei a transmitir o jogo e tudo mais, mas não passou 5 minutos, não foi 15, não. Foi só 5. Retirou? O Netinho está no meu coração, mas ele gostava do microfone também, viu? E assim por diante. E na Rádio Ibiara, em Araxá, fiquei 18 anos também, transmitindo sociais, transmitindo esportivo e transmitindo políticos. Todo político que foi lá naquela época, durante 18 anos, o Raimundo Sarquis é que apresentava. Lucas Garcês, Magalhães Pinto, Jairo Quadros, doutor Zé Alberto aqui quando foi lá, entendeu? Essa turma toda, eu que apresentava. E hoje, como que está a sua vida? Minha vida? Eu sou muito feliz com a minha esposa, 71 anos de casado. Minha esposa, Clarice, me dá toda a atenção, apesar de não ser enfermeira nem nada, eu não precisar. Mas é uma esposa excelente e a prova disso está aí. 71 anos de casado. Né? Tenho 4 filhos bacanas, tenho 7 netos, 1 bisneto. Só 1 bisneto. Vamos ver se alguém lá desperta para dar mais algum. E como que é a sua rotina? Você levanta cedo, sai, caminha, como é que é? Você está dizendo a vida... É, o seu dia a dia também, como é que é? O dia a dia eu ocupo demais. Lá em casa eu ajudo a minha esposa nos afazeres. Por quê? Porque empregada hoje é muito difícil tolerar velho, idoso, tá entendendo? Então, né? Mas de vez em quando aparece. Nós temos alguns auxiliares que aparecem lá, né? Passadeira, por exemplo, de roupa, nós temos uma máquina muito boa de lavar roupa, essa é ajudante, ó, nota 10, entendeu? E assim por diante, eu saio, vou para o banco, vou comprar remédio, isso aí ainda estou muito bem. Mas eu não posso negar também que já não sou mais aquele moço de 80 anos, 85, que eu andava na rua depressa, hoje eu não ando mais assim. Para vir aqui, por exemplo, eu vim devagar, né? Não preciso correr. Se tiver a necessidade de correr, eu não vou correr, não. O senhor é bem humorado, né? Olha, eu sou o homem mais paciente do mundo. Já tentei ficar nervoso alguma vez, não consigo. Não consigo, viu? Já tentei ficar bêbado uma vez, não consegui. Bebi cerveja, bebi tudo, mas não conseguia ficar bêbado. Então, nunca mais tentei. Mas essa de nervoso, eu sou muito calmo. Agradeço a Deus, agradeço a meus pais, que me ensinaram a lidar bem com as pessoas e tudo mais, entendeu? Eu lecionei, por exemplo, educação física, 18 anos, beira de piscina, mais de 30 anos, né? No basquete, no vôlei, nunca tive um problema com ninguém, entendeu? Então, é isso aí, a rotina é essa. Espero vê-la ainda muitas vezes, porque assim você está me vendo também. Eu né? também. Olha, nós vamos fazer um intervalo rápido aqui, nós vamos voltar com o atleta Raimundo Sarquis, com 95 anos de idade, trazendo toda a sua experiência na natação e também em outros esportes.